Trabalho de conclusão de curso em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O nosso trabalho tem como título O ensino das formas geométricas através da literatura na fase final da educação infantil. As integrantes do grupo são Adélia Maria de Souza, do Polo de Diadema, Ana Carolina Andricioli, do Polo de Ribeirão Bonito, Ana Lúcia Fernandes Pinheiro, do Polo de Ribeirão Bonito, Ana Paula do Nascimento Magalhães, do Polo de Ribeirão Bonito, Carla Roberta Aparecida Vazelli Mascaro, do Polo de Ribeirão Bonito, Elaine Cristina de Melo Silva, do Polo de Ribeirão Bonito, Lidiane de Oliveira Tanganini Balan, do Polo de Ribeirão Bonito, e Sueli Aparecida Roque, do Polo de Diadema. Tivemos como orientadora Annelise Estrela Galeazzi. Sequência didática envolvendo o livro infantil Clact, Clact, Clact e as relações geométricas. A área de atuação é a educação infantil com as turmas na fase 6 e os campos de experiência da BNCC são espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. Os objetivos gerais envolvem estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades, observar e descrever mudanças em diferentes materiais resultantes de ações sobre eles em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais, identificar e selecionar fontes de informação para responder às questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação, registrar observações, manipulações e medidas usando múltiplas linguagens em diferentes suportes, classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças, e relatar fatos importantes sobre o seu nascimento e desenvolvimento, a história de seus familiares e de sua comunidade. A educação infantil é o primeiro contato que as crianças têm com o aprendizado, com a escola. O professor, enquanto educador, ele pode se valer de vários recursos para ensinar as crianças, como formas, músicas, letras, brinquedos, né? As crianças, elas têm um modo próprio de aprender. Elas utilizam a imaginação delas e, a partir daí, elas vão aprendendo, né? Nosso trabalho acadêmico, ele se baseia no livro Clact, 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 que fala exatamente disso, do uso de formas geométricas para criar, para proporcionar o aprendizado, né? Essa utilização de formas geométricas vai ser feita numa sequência didática, em algumas aulas, são 4 sequências didáticas, para explicar, para ensinar as crianças a se envolverem nessa questão das formas geométricas para o aprendizado. Uma forma de ensinar sem que a criança se sinta entediada, sem que a criança se canse. Ela vai aprender e brincar ao mesmo tempo. Então, é uma forma de que elas não se cansem, não fiquem assim na obrigação de um aprendizado, e sim como se fosse uma brincadeira, né? É uma sequência que busca tornar o processo ensino-aprendizagem menos cansativo e mais prazeroso, né? A educação infantil tem um papel essencial na formação das crianças, sendo considerada a fase mais importante em suas vidas. Nessa fase, lhes são proporcionados inúmeros benefícios para o seu desenvolvimento motor, socialização, cognição, afetividade e autonomia. Sendo um observador explorador, a criança encontra facilmente os elementos que precisa para seu desenvolvimento. Sua curiosidade natural, unida aos ensinamentos de seus familiares e professores, lhes permitem a apropriação de conhecimento e experiência de vida. Conforme Paulo Freire, o hábito de observar se torna íntimo e entende o ambiente ou situação, mostrando-se como um caminho mais apropriado para o entendimento e o aprendizado.
Quando as crianças chegam na pré-escola, apresentam uma noção de espaço, pois suas primeiras experiências são espaciais. Nessa fase, as crianças transmitem e captam inúmeras informações através do seu convívio social, normalmente vivenciadas enquanto exploram o mundo que as cerca. Segundo afirma Brantes, Serrazina e Oliveira, através do contato das crianças com o mundo que as rodeia, elas terão suas primeiras experiências geométricas e espaciais. Dá-se aí a importância dessa exploração. De acordo com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, as crianças constroem um mundo próprio. Elas têm uma forma particular de perceber o tempo e o espaço, a partir das quais criam situações que permitem a elas brincar, fantasiar, substituir situações e, a partir daí, expressar a visão que têm de tudo que as rodeia. Segundo Smolly, devemos explorar a geometria na educação infantil muito além de numerar figuras. A abordagem da geometria deve estar voltada para o desenvolvimento das competências espaciais das crianças. Sobre o ensino da geometria nessa faixa etária, não deve restringir-se apenas à aprendizagem de números, como de costume, uma vez que é essencial estimular as crianças a terem noções de medidas, tempo, espaço, além dos aspectos geométricos. Contudo, nesse trabalho, iremos nos ater às formas geométricas. Para Castella, naturalmente, na etapa da pré-escola, não se exige o rigor científico dos outros níveis, nem a autonomia de todo o processo, mas, pouco a pouco, a criança deve ir realizando sucessivas aproximações e procedimentos cada vez mais sistemáticos, cada vez mais complexos. Por que não aliar a literatura ao ensino da geometria na educação infantil? Nesse projeto, temos a oportunidade de mostrar que é importante e vantajoso para o ensino e desenvolvimento da criança fazer uso da literatura no processo de ensino e aprendizagem da matemática através da geometria, de maneira que se estabeleça uma compreensão das coisas ao seu redor, consentindo que ocorra aprendizagem matemática através dessa exploração e percepção do seu corpo e do mundo à sua volta. Luz evidencia a magnitude de retomar a educação da geometria, atualmente esquecida pelos educadores de matemática, do modo que facilite a concepção do saber, visto que a geometria faz uso de ferramentas que podem fornecer rumos inovadores no sentido da obtenção do saber, ao invés das pedagogias tradicionais para facilitar a introdução da matemática no ensino infantil. Considerando essas competências, surgem as questões: como explorar a geometria na educação infantil de uma maneira lúdica e cativante? Como oportunizar e incentivar as crianças permitindo a exploração dos espaços? Qual a melhor maneira de proporcionar um mundo de objetos no espaço da criança? Visamos, assim, colaborar com uma sequência didática simples e objetiva. Essa sequência didática explora o uso das formas geométricas e da literatura infantil como instrumentos na aprendizagem para as crianças dos anos finais da educação infantil. Trabalharemos a nomeação de figuras geométricas com maior exploração e diversificação desse tema tão importante na compreensão não só da matemática, como também em outras matérias do currículo presentes na vida escolar, ou seja, no dia a dia como um todo. Objetivamos não somente demonstrar formas de incentivar o gosto pela literatura infantil, como também reforçar que as figuras geométricas estão presentes em tudo e que, através desse olhar, a aprendizagem futura no estudo dessas formas geométricas será mais significativa, facilitando assim o desenvolvimento das habilidades matemáticas. Tendo como base o que se apresenta no livro Clacti, 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 de Liliana Lacoca, o presente projeto buscará mostrar, através de uma sequência didática, as possíveis formas de transmitir conhecimento às crianças a partir do emprego de formas geométricas, explorando as possibilidades
para o uso da imaginação e da criatividade dos educandos enquanto aprendem. A sequência didática que apresentamos visa corroborar no processo de ensino, podendo ser ferramenta de auxílio ao trabalho docente e facilitador na aprendizagem discente, objetivando auxiliar na compreensão e na percepção do espaço de convivência da criança, apreciando a geometria em seu mundo, através das formas geométricas, explorando e descobrindo formas e formatos, desenvolvendo a lateralidade e a localização espacial. Essa sequência didática perpassa pela leitura do livro Clact, 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 de Liliana Lacoca, e faz uso de atividades didáticas que envolvam vivências, buscando estimular o desenvolvimento das crianças em seu processo de aprendizagem. Focando nas crianças dos anos finais da educação infantil e tendo como principais objetivos explorar as figuras e formas no ambiente, estimular a leitura e a concentração ao ouvir uma história, reconhecer figuras geométricas como o círculo, o retângulo, o quadrado, o losango e o triângulo, e proporcionar um ambiente que estimule a percepção das figuras geométricas no espaço físico em que as crianças estejam inseridas. Metodologia: sequência didática envolvendo o livro infantil Clact, Clact, Clact e relações geométricas. Esse trabalho baseia-se na construção de uma sequência didática, partindo da leitura do livro Clact, 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 de Liliana Iaoca. Tem por objetivo proporcionar a exploração espacial, incentivando o processo de ensino-aprendizagem da geometria em uma turma na fase final da educação infantil. A sequência didática é um planejamento semanal da rotina das aulas que auxilia na organização, na busca e investigação de melhores maneiras do ensino-aprendizagem, e através dela podemos obter resultados que orientem nos próximos passos. Dos Navarres e Chinelve comentam que as sequências didáticas são um conjunto de atividades ligadas entre si, que desenvolve-se nas escolas de forma bem organizada em torno de um gênero textual. O planejamento na educação infantil é de fundamental importância. Ele ajuda o professor a traçar metas e objetivos, assim como refletir sobre suas práticas. Segundo Almeida, o planejamento na sequência didática consiste em sistematizar o trabalho docente, na intenção de ajudar a criança a desenvolver competências e habilidades que deem significado para a efetivação do seu processo de aprendizagem. Numa visão de crescimento pedagógico, a orientação para o emprego do termo sequência didática nos planejamentos de aula dos professores torna-se um ganho, porque tem a premissa de garantir uma efetiva participação dos alunos durante as aulas ministradas pelos professores da educação infantil. E com isso, eles não perdem conteúdo. Sim, conteúdo mesmo. Educação infantil também é lugar de conteúdo, pois é o papel da escola, seja ela em qual fase ou idade for, é sempre gerenciar a aprendizagem das crianças. Através do planejamento, podem-se trazer conteúdos com atividades diversificadas e desafiadoras que ajudem a estimular o aprendizado de uma maneira diferenciada e atrativa. Segundo Almeida, é uma boa e específica sequência didática que vai garantir um excelente trabalho pedagógico com as crianças e, ao mesmo tempo, vai garantindo que a infância continue sendo vivenciada como se deve. Planejamos uma sequência didática para os alunos através do livro Clact, 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 onde, através dele, trataremos o conhecimento sobre as formas geométricas de um modo diferenciado. Tomaremos como base, nesta sequência didática, cada vivência da aula. Terá a duração de 1h30 por dia. O objetivo específico é estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
A proposta de atividade é apresentar a história clact, clact, clact às crianças, chamando sempre a atenção para as figuras geométricas que aparecem no livro. Apresentar às crianças as figuras geométricas, quadrado, retângulo, círculo e triângulo. Apresentar as diferenças e características geométricas dessas figuras, destacando sempre a nomenclatura correta. Solicitar que elas observem no ambiente e identifiquem essas formas geométricas que aparecem no livro. Essas figuras podem ser apresentadas às crianças através de cartazes ou material manipulável. E o desenvolvimento se dá através das figuras impressas em folha sulfite. E após elas observarem, elas terão que colar papéis picados de acordo com as cores apresentadas no livro: amarelo, vermelho e azul. Segundo a vivência, o objetivo específico é classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. A proposta de atividade é revisitar a história clact, clact, clact e propor a releitura coletiva do livro através de recorte e colagem. No desenvolvimento, as crianças serão separadas em grupos e cada grupo ficará responsável em reproduzir uma página do livro. E a capa, a sugestão é que ela seja feita coletivamente. Nesta vivência 3, nós vamos mencionar a intenção do professor, que é trabalhar a ludicidade. E, para tanto, ele irá apresentar ao estudante o tangram quadrado. Neste primeiro momento, o estudante fará uso das peças, as quais são 7, sendo elas as formas triangulares, quadradas e um paralelogramo. O estudante, ao manusear estas peças, poderá fazer desenhos livremente neste primeiro momento. Essa vivência 4 finaliza nossa sequência didática. Para tanto, será solicitado ao estudante que se expresse através de desenho, e nisso ele vai ter que revisitar em sua memória a história do clact, 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 bem como recordar as figuras trabalhadas através do jogo tangram quadrado. A proposta de sequência didática aqui apresentado procurou enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, buscando proporcionar conhecimento e entretenimento às crianças da educação infantil, tanto pela leitura de um livro prazeroso, como através da ludicidade. Considerações finais. A educação infantil é uma das fases mais importantes na vida da criança, porque é nela que a criança aprende a se socializar, a criar laços afetivos, a ter autonomia, cognição e desenvolvimento motor, que são fatores importantes para a sua formação. O ingresso na educação infantil visa abrir às crianças a sua primeira experiência com o mundo do aprendizado. Então, é nele que a criança cria suas expectativas e tem alguns momentos prazerosos que abrem asas à sua imaginação. Com base no livro Clact, 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 o presente trabalho mostra através de uma sequência didática as possíveis formas de transmitir conhecimentos às crianças, a partir do emprego das formas geométricas, explorando a possibilidade do uso da imaginação e a criatividade durante as aulas vivenciadas. Considerando a importância da geometria nessa fase, visamos apresentar as formas geométricas, de uma maneira lúdica e cativante, aliando a literatura infantil, oportunizando e incentivando o gosto pela leitura, e ensinando que as figuras apresentadas podem ser encontradas em diversos locais e associadas a diversos objetos do nosso cotidiano. Através desse estudo, incentivamos o conhecimento futuro da geometria, trazendo mais significados e facilitando assim o desenvolvimento das habilidades matemáticas na criança. Concluímos essa sequência didática
com o objetivo principal de despertar nas crianças o deslumbramento pela literatura infantil e aprendizagem matemática, sendo este conhecimento fundamental para o sucesso futuro na vida estudantil. Então, dessa forma, encerramos o nosso trabalho e a gente propõe que sejam feitas atividades futuras sobre a geometria, inclusive um campeonato de montagem de várias figuras com o jogo Tangram quadrado, né? Que contagia todos pelo poder da aprendizagem coletiva, já que passamos por um momento tão crítico de distanciamento social devido à pandemia. Obrigada, e esse foi o nosso trabalho de conclusão de curso.